Valéria com carinho. À vontade, pastor. Você tem uma hora. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém, igreja. Deus os abençoe. Que tarde maravilhosa, né? Só crente mesmo, né? Para passar uma tarde inteira sentado, ouvindo e ainda acha pouco, né? Quem quer voltar amanhã? Não é assim? É coisa de crente. Deus abençoe, em nome de Jesus, queridos. Vamos lá? Olha, 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo é o 1. Glória ao Senhor, Pai. Aleluias, Deus. Gente, enquanto vocês abrem, esse louvor é lindo, não é? Quem tem vontade de ficar mais, e mais, e mais? Esses meninos estão cada vez mais lindos, não estão, pastor? Glória ao Senhor, Deus abençoe vocês, viu, meninos e meninas? Amém? 2 Crônicas 7, 1. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Pai, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações, continua ministrando. Espírito Santo, fique muito à vontade para falar conosco. Nós já declaramos que te amamos, já declaramos que somos teus. Pai, em nome de Jesus, não há nada que nos impeça de sermos ministrados e da tua palavra ser introjetada em todo o nosso ser, em nome de Jesus. Glória a Deus. O tema do Jejum dos Príncipes desse ano, né, essa edição, é Joel 2,12. E é muito engraçado o livro de Joel, além de ser pequenininho, né, mas ele é muito profundo, é um livro escatológico, é um livro que fala sobre Israel. Mas tem uma característica interessante no livro de Joel, que ele acusa o povo, né, ele delata ali o povo e o momento caótico que eles estão vivendo. Mas Joel não fala qual que é o pecado do povo. Ele, diferente de Isaías, diferente de Ezequiel, diferente dos outros profetas, né, Jeremias, etc., ele não fala, o pecado de Israel foi X, o pecado de Israel foi Y. E ele não fala isso porque os historiadores entendem que Joel foi escrito lá no finalzinho, depois, na época de Esdras, Neemias, depois daquele período ali, quase virando, né? A gente saindo ali do Novo Testamento e entrando saindo do Velho Testamento, entrando no Novo, já no finalzinho. Entende-se isso porque ele cita os outros profetas, ele cita Ezequiel, ele cita Jeremias, e ele falando sobre isso, ele entende, Joel entende que ele está escrevendo para o povo e o povo conhece a sua própria história. Se conhece a sua própria história, eles sabem onde pecaram. Então ele não fala exatamente qual que é o pecado. Ele só fala que o povo pecou. E eu estava orando e falando, Deus, o que o Senhor quer falar para os líderes? Não é qualquer culto. É um culto para os líderes. O que o Senhor quer falar para a direção da igreja? O que o Senhor quer falar para as pessoas que estão liderando outras pessoas? Tem alguém aqui que não faz absolutamente nada na igreja? Difícil, né? Aqui, né? Não existe, né? Mas tem alguém? Não. Todos estão envolvidos com a obra.
E Deus falou assim: Valéria, Joel não falou, mas você sabe. E qualquer um que seja crente há 5 minutos, já sabe. O nosso grande problema é relacionamento. O problema de Israel era o relacionamento com Deus que foi quebrado. Se nós temos um relacionamento com Deus e ele é quebrado, os outros pecados vêm como brinde, sabe? Quebra um, ganha um tanto. Se é quebrado, os outros pecados vêm como um brinde. Se você é líder e você lidera, e os pastores sabem disso, quando a gente vê, por exemplo, um liderado muito revoltadinho, reclamando de tudo, rodando a baiana, não é crente rodar a baiana, tá, gente? Assim, crente não roda, tá? Assim, é pecado, tá? Mas rodando a baiana, e aquele, a gente vai olhar e fala, não é esse o pecado. Não é esse. Esse só é o fruto do pecado verdadeiro. O pecado verdadeiro é porque o relacionamento com Deus foi quebrado em algum momento, normalmente, quando ele não reconhece a paternidade de Deus. É mais profundo. E aí, às vezes, os pastores, sabe, líderes, vocês são liderados, eu também, né? Às vezes, os pastores veem você dando o maior piti, veem a gente rolando no chão, vê a gente fazendo pirraça, igual meu filho de 3 anos, e ele não faz nada. E ele deixa. Porque ele sabe que é mais profundo e que vai ter que tratar com você no mais profundo. Problemas sérios pedem ações sérias, não é assim? E eu estava falando com Deus e falei, Deus, ok, entendi, o povo de Israel, o problema era relacionamento, nada muito diferente do que a gente vive hoje como igreja, né? Muito parecido, por sinal. Se você ler os profetas menores, eu estou relendo aí os profetas menores, você vai ver que é igualzinho, né? É só tirar Israel, colocar Brasil e dar tudo certo. Tira Brasil, coloca Belo Horizonte, vai dar tudo certo. Tira Belo Horizonte, coloca Santa Inês, ou o seu bairro, vai dar tudo certo. Tira o seu bairro e coloca o meu nome, Valéria Veiga, vai dar tudo certo. Porque o nosso relacionamento com Deus, nesse momento de crise, está difícil. E eu falei, ok, entendi, o problema é relacionamento, e a gente tem que tratar os relacionamentos, mas como fazer para ter relacionamento sustentável por toda a vida? Porque relacionamento sustentável no começo é fácil, né? Relacionamento sustentável nos 200 metros é fácil. E para correr uma maratona? Como deve ser e o que a gente deve fazer? E Deus me falou assim, fala sobre Salomão. Acho que ele é um bom exemplo. E essa história aqui, de 2 Crônicas 7, no versículo 1 e versículo 2, foi algo que aconteceu depois de uma ação de Salomão. No capítulo 6, Salomão faz uma oração maravilhosa. É a inauguração do templo, construiu-se o templo, e Salomão, então, cria uma plataforma parecida com essa, e a plataforma tinha em torno de 5 metros, 5 por 3 de altura, e ele subiu nessa plataforma que ficava no meio do átrio. Ele levantou as mãos para o céu e ele começou a clamar a Deus para se manifestar naquele templo. Imagina, gente, Salomão, quando ele foi coroado rei, ele tinha em torno de 18 anos. Quando o templo foi inaugurado, ele tinha em torno de 29 anos ali, 30 anos, né? São 11 anos a mais. E aí, ele era muito jovem. E ele estava fazendo algo que alguém já fez. E com muita maestria. Ele estava construindo o templo, mas Moisés já tinha feito um trabalho show.
Se você estuda o tabernáculo, você fica um ano estudando o tabernáculo e até as estacazinhas que pregavam o pano lá na areia tem um significado referenciando Jesus. Era uma obra absurda. As cores, tudo. A metragem da corda que segurava o pano referenciava Jesus. Se você olhasse de cima, não tinha drone daquela época, mas se você olhasse de cima, o tabernáculo tinha o formato de cruz. E a cruz só foi instituída como uma arma mortífera em Roma, lá milhões. Então Salomão tinha um problema nas mãos. Para piorar, o pai dele, Davi, resolve então trazer a arca. Sim, eu não combinei com a pastora Isabela, tá, gente? A gente não conversou, né, pastora? Essa semana não rolou nem um oi, tudo bem. Davi traz a arca, monta lá no Monte Sião a tenda, coloca a arca, institui então o culto 24 horas ininterrupto para adoração a Deus. E tem um reinado maravilhoso com a presença de Deus. Aí chegou a vez dele. E para piorar, ele, dentre todos os irmãos, né? Davi tinha vários filhos, foi o escolhido para fazer o templo. O templo fica pronto. Ele então sobe nessa plataforma lá no átrio, se ajoelha, levanta as mãos e faz uma oração poderosa. Poderosa. E ele fala: Deus, quando o seu povo estiver em guerra e eles lembrarem desse templo, Deus, olhe para eles. Deus, quando o seu povo estiver doente e eles olharem para esse templo, olhe para eles. E a Bíblia fala que quando ele terminou de orar, veio fogo do céu, caiu sobre o altar de bronze e consumiu o sacrifício. A oração dele foi aceita. Muito mais do que isso, o templo encheu da presença de Deus tão forte que ninguém conseguia ficar de pé, mais conhecido como Shekinah. E o templo estava tão cheio que as pessoas não conseguiam entrar nem sair. Era a ratificação da aprovação de Deus. Não é? E eu falei: Deus, Salomão fez sua obra, show. Né? Muito parecido com a gente é bom, não é? Não é, pastor? Esse povo é bom, não é? Esse povo é bom de serviço. Eu não conheço igreja, e olha que eu conheço igreja. Né? Eu não conheço igreja que tenha líderes mais fiéis, mais dedicados, mais compromissados, sabe? A gente não vê orgulho, a gente não vê prepotência, a gente não vê ninguém querendo ser melhor do que ninguém. Gente, vocês são lindos, mas vocês são lindos, assim, muito mais lindos. Muito. Né? Mas é uma coisa. E aí a gente, assim, gente bonita atrai gente bonita, não é? Aí vem os lindos. Aí vem a outra linda. Tudo para mim, tudo para o louvor. Não é? Olha lá, já, tudo. Porque vocês são muito lindos. Muito, muito lindos. E a gente tem que cativar isso que nós temos. Mas muito mais do que isso. Para a gente construir o templo, para a gente construir a nossa obra, para a gente construir aquilo que a gente foi chamado para fazer, como Salomão foi, perpetuamente, nós precisamos seguir algumas regras. A primeira, Salomão foi muito safo. Peça a Deus sabedoria para fazer conforme Ele quer, conforme Deus quer. Essa oração de pedir a Deus sabedoria para executar conforme a vontade de Deus é como se Deus estivesse assinando um cheque em branco. Porque aí, se você faz da vontade de Deus como Ele quer, não tem como dar errado. Qual que é o grande problema do amor, gente? Todo mundo aqui sabe, ou deveria saber, as 5 linguagens do amor, não é? Ok? Beleza?
presentes, palavras de afirmação, não é assim? Atos de serviço, tem mais 2. E às vezes eu vou colocar um exemplo, o meu marido, a linguagem do amor dele é atos de serviço. Quando as coisas estão arrumadinhas, ele se sente amado. Quando eu faço o café da manhã dele e eu mimo, pica a frutinha bonitinha, coloco na mesa, bonitinho, lá, tudo organizado, ele se sente amado. Quando ele abre o guarda-roupa e está tudo organizado, ele se sente amado, porque é o ato de amor dele, é como ele se sente amado. Agora imagina se o meu marido lindo fosse casado com aquelas feministas ferrenhas, que pensa assim, ó, eu não faço nada para macho, nem é para homem, para macho. Ele ia se sentir amado, queridos. Podia ser a mulher mais maravilhosa do mundo, podia ser uma mulher linda, podia ser uma mulher pintada de ouro. Ele não ia se sentir amado. E ela ia se sentir frustrada, sabe por quê? Porque ela nunca ia conseguir atingir o amor dele. E o orgulho que o feminismo traz, que também é pecado, não a deixaria perceber isso. E ela ia entender que colocar a mesa do café da manhã, arrumar a roupinha lá, deixar as meias lá, facinho para ele pegar. Até porque se não tiver, ele não vai achar, né, gente? Tem que estar fácil, tem que facilitar, né? E aí, ela ia se sentir humilhada. Porque alguém colocou na mente dela que isso está errado. Quando você ama de acordo com o que o outro precisa ser amado, a vida fica muito mais fácil. Não é assim? Se a sua linguagem de amor for toque físico, e você é casado com um autista que tem dificuldade de tocar, vocês vão ter que vencer uma barreira muito maior. Vai dar certo? Sim, pode. Mas tem que ser um esforço muito grande. Mas quando a gente entende o outro e faz de acordo com o outro necessita, a vida fica muito melhor. Por isso que o segundo mandamento é amar o outro e não amar nós mesmos, né? É por isso que é um princípio. E Salomão então faz isso. Ele pede sabedoria e fala, eu quero fazer de acordo com a sua vontade. Eu quero fazer de acordo com o que o Senhor pensa. Eu quero fazer de acordo com o que o Senhor quer. Eu quero governar esse povo de acordo com o que o Senhor deseja. Vocês são líderes, nós somos líderes. Que possamos fazer conforme a vontade de Deus. Que possamos ter coragem para instituir a vontade de Deus, mesmo que seus liderados não queiram. Porque quem foi chamado foi você. Quem foi chamado foi você. Antes de Salomão assumir o reinado, o irmão dele entendia que ele tinha que ser o rei. E Adonias se coroou. E Davi, já velhinho lá, teve que interferir e falar, não, o rei é Salomão. Se Deus te chamou, Ele vai cobrar de você, não do seu irmão. E eu sei que os seus liderados, eu sei que as pessoas que te seguem são seus irmãos, mas foca no seu chamado. E faça conforme a vontade de Deus. Porque assim você vai estar blindado. Porque quando você estiver diante de Deus, não vai dar para chamar o irmão. Não vai dar para falar, a culpa foi da Helenice. Porque ela não atendeu o telefone às 4 da manhã, ela atendeu 4h05, 5 minutos. Né? Porque ela atende 4 da manhã, gente. Não liga não, mas ela atende. Né? Não dá para falar isso, não dá. Então vamos, vocês são líderes, vocês estão ministrando, façam, peçam a sabedoria para fazer a sua obra, o seu templo, para fazer aquilo que você foi chamado conforme a vontade de Deus. Outra coisa muito legal que Salomão fez,
Gente, imagina. O templo aqui está construído, tudo lindo. Pastora Gisele fez o trabalho maravilhoso, construiu tudo, né? Eu sei que ela é boa nisso. Termina, a pastora e o pastor Cristiano ajoelham aqui no altar. Levanta as mãos para o céu. E a glória de Deus enche, a ponto de quem chegar atrasado não conseguir entrar. Tentar entrar e não conseguir. A gente tentar puxar a porta de vidro e ela quase estourar. Porque a glória de Deus é tão densa que ocupa o espaço. E você não consegue entrar e quem está dentro não consegue sair. Eu vivi uma vez isso em São Paulo. A gente estava no, chama Galpão 757 ou 577. Era um antigo estúdio do SBT, que tem em São Paulo, lá na Zona Norte. E aí, como o estúdio acabou, eles alugam os galpões, que eram estúdio, né, vários estúdios, para as pessoas fazerem as coisas. E eu estava num congresso de adoração, não lembro, algum congresso lá. E aí, deu um intervalo, eu saí de um galpão e tinha uma música muito boa tocando no outro galpão. Eu sou mineira, né, gente? Como assim? Eu saio de um e tem algo bom? E aí eu fui igual aqueles desenhos do Pica-Pau que a gente vai seguindo. Aí eu fui seguindo o som, assim. E aí eu entrei, quem estava ministrando era o Rodolfo Abrantes. E estava muito cheio, mas dava para entrar, né? O Alisson Rio, eu sei. E aí eu entrei e consegui entrar. E muita gente que estava saindo desse local onde a gente estava começou a ir, porque era intervalo. E o Rodolfo estava cantando uma música de 3 notas, que era uma frase. E ele começou a falar, santo, 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 santo. E eu não sei o que aconteceu, a gente não anotou a placa do caminhão, só sei que, quando eu dei por mim, eu não sei quanto tempo já tinha passado, que eu tinha outras pessoas tentando voltar para o congresso original, né, que a gente veio, a gente não conseguia sair do lugar. E a gente levantava a mão, a gente conseguia pegar na glória. E aquelas pessoas que estavam lá de fora não conseguiam entrar. E tinha espaço. E ninguém conseguia se mover, porque a glória de Deus era tão densa, que quem estava fora não conseguia entrar e a gente não conseguia sair. E ficou aquele ambiente. Eu falei, deixa o congresso para lá. Vamos. A noite é uma criança. E foi a experiência mais surreal que eu tive. De poder encostar. A gente fechava a mão assim, ó, a mão não fechava. Da glória de Deus. A gente precisa criar o hábito de colecionar essas experiências. Sabe? Salomão, gente, imagina que ratificação, mas ele só teve essa experiência. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê os outros livros que falam de Salomão, não fala nem outro período em que ele estava lá prostrado, em que ele sacrificou a Deus. Não fala. Ele só teve essa. E vocês já viram algum colecionador que só tem uma coisa? Não dá. A gente tem que ser colecionador. Meu cunhado coleciona carrinhos, sabe? Carrinhos pequenininhos. Tem uma parede de vidro, assim. O sonho de toda criança. Amém. Que lindo. Pois é. O meu filho coleciona bichinhos de Kinder Ovo. Já tem 2 caixas de Kinder Ovo. Dava para comprar um apartamento de Kinder Ovo. Não dava. Mas por quê? Quem coleciona quer mais. E aí tem dia que tem a corrida do Kinder Ovo, aí toda a casa fica cheia de Kinder Ovo. Que tem lá. Ninguém que coleciona uma coisa só. E a gente precisa colecionar experiências com Deus. Colecionar experiências da presença de Deus. Colecionar. A da semana passada já foi, a de ontem já foi, tem que ser nova hoje. A gente já tem que acordar e falar, o que vai rolar hoje? O que vai acontecer hoje? Meu Deus. A gente já tem que dormir pensando, amanhã, como que vai ser? Vocês já pensaram na cabeça dos discípulos, andando com Jesus?
Gente, eles acordavam e falavam, qual vai ser a de hoje? Eu vou ser preso, alguém vai ser curado, o que vai rolar hoje? Né? Eu vou apanhar, o que tem? Porque um dia o surdo ouve, outro dia o cego enxerga, outro dia o povo corre atrás de mim, aí tem fariseu. O que Jesus vai arrumar hoje? Né? E eles deviam acordar, olhar para Jesus e falar, que confusão ele vai fazer. Dá uma adrenalina, né, gente? A gente precisa reavivar essa adrenalina. Né? A gente precisa acordar e falar, Jesus, como é que vai ser? O que o Senhor vai fazer? Nós precisamos colecionar experiências de Deus. Sabe, aquela experiência que você teve lá quando você converteu, que você nunca mais esqueceu, é muito boa. Né? Eu tenho as minhas. Mas tem que ter mais. Tem que ter uma hoje. Tem que ter uma amanhã. Você tem que ficar falando, eu quero. O que é isso? Né? Tem que ter mais. Não dá para contar aquela e ficar só naquela. Outro dia eu estava no Rio de Janeiro, Niterói, e eu peguei um táxi, que foi tão legal. Eu tinha acabado de tomar café da manhã, peguei um táxi para ir para o escritório, mentira, era Uber. E ali, naquela, liga para casa, fala com o filho, não sei o quê, e de repente começou a tocar uma música do mundo no rádio. Uma música do mundo, uma música romântica do mundo. E aí o Espírito Santo foi muito legal. A gente estava virando a esquina, assim, da avenida principal, lá de Niterói, e o Espírito Santo falou assim, olha a música. Eu, música do mundo, Espírito Santo. Está tudo bem aí? Você acordou bem hoje? Está tudo certo? E ele, o que você lembra quando você ouve essa música? Eu falei, Espírito Santo, eu lembro daquela vez que nós fomos obrigados a ir em uma festa do mundo que era num bar. E estava todo mundo na mesa, bebendo, conversando, e só estava nós dois ali, não tinha ninguém para conversar comigo, o resto estava tudo bêbado. E estava tocando essa música. E eu falei, Espírito Santo, senta aqui. Está todo mundo bêbado, ninguém vai perceber. Vamos conversar. Já que a gente está aqui e ninguém está ouvindo a gente, vamos conversar. E eu passei a noite sentada no bar com o Espírito Santo. E ele foi revelando um tanto de coisa legal da palavra e a gente foi conversando. E ali virando, ele falou, olha, quantas pessoas têm lembranças de pecado com essa música. Mas a gente tem as nossas lembranças. A gente tem a nossa lembrança afetiva de um momento espiritual que a gente viveu. E aí, gente, eu não sabia se eu abraçava o rapaz do Uber, eu lembrei, sou casada, estou em outra cidade, não posso abraçar. Aí eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu glorificava. E foi um dia maravilhoso na presença do Espírito Santo. Porque aí, qualquer coisa que ele falava, eu lembro o Espírito Santo aquele outro dia. E aquele Espírito Santo, você viu? E a gente viveu um dia maravilhoso, maravilhoso. Nós precisamos colecionar experiências. Outra coisa, para fazer sustentável, para dar certo. E essa pegou feio no meu calcanhar. Precisamos cuidar da nossa família. Gente, é maravilhoso fazer a obra aqui. É tão bom. Quando a gente tem uma líder igual a Helenice, eu nunca tive uma líder igual você. Acho que eu nunca tive pastora, só tive pastor. Nunca tive. E quando a gente tem uma líder igual a Helenice, igual o pastor Cristiano, quando a gente tem irmãos igual a vocês, gente, o negócio fica fácil. O negócio fica bom, né? É mamão com açúcar. Vocês não têm noção de que é bom. Se vocês nunca experimentaram antes, eu vou falar. O trem é bom, gente. Vicia, né? Vicia. E fazer a obra aqui é bom, é fácil, é satisfatório. A pastora é muito humilde, reconhece o pouquinho que a gente faz, né? E a gente faz pouco comparado a ela, não dá para comparar, né? Mas às vezes a nossa casa está destruída. Esses dias atrás, eu acho que eu compartilhei com a pastora, eu falei, pastora, eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso cuidar do meu marido. Eu preciso cuidar. Porque é muito fácil mulheres lindas, doces, casadas, maravilhosas, como eu. A gente fala que a culpa é do marido, que não consertou a maçaneta há 2 anos. Né? Mesmo a gente lembrando a cada 3 dias. Né? É fácil, gente.
É muito fácil a gente falar que a culpa é dele que não ora, que os homens não oram. Mas, às vezes, a gente fica tão focado no que o outro não faz, que a gente não pensa no que a gente não faz. E Deus falou assim comigo, olha, deixa eu te contar uma coisa. O que eu vou cobrar de você é o seu marido e o seu filho. Tá? Não adianta ganhar multidões e perder a nossa casa. Não adianta brilhar. Sabe? Salomão, gente, tinha uma sabedoria, tinha riqueza, era o cara da estratégia, fazia aliança como ninguém. A articulação política está para nascer, quem fazia mais articulação do que ele. Mas ele brilhava tanto tecnicamente, que as mulheres com quem ele casou, para sustentar a sua riqueza, o levou à idolatria. E essa idolatria quebrou o relacionamento com Deus. E todos os outros pecados vieram. Sabe? Se a gente não cuida da nossa casa, não dá. Mulheres, param de ser teimosa. Para de ser teimosa. Para de querer fazer tudo. Para de querer que as coisas tenham que caminhar na sua direção. Volta lá para a primeira casa, sabe? E construa a sua família conforme a vontade de Deus e não a sua. Para de ensinar a Deus como Ele tem que tratar o seu marido. Deus ama o seu marido mais do que você. Para. E volta e fala, Deus, como o Senhor quer que eu construa a minha casa. E homens, em nome de Jesus, nós rogamos, igual Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, homens, assumem o papel de homem. A sua mulher está cansada, a sua mulher não consegue sustentar tudo mais, ela vai ruir. Homens, em nome de Jesus, ajude a sua mulher a sustentar a sua casa. Faça uma oração por semana, pelo menos. Em nome de Jesus. Sabe? Pelo menos uma vez. Para de olhar pornografia no celular. Sabe aquela piadinha suja que você acha o máximo? Que algum amigo do mundo te mandou porque você não dá testemunho, porque se você desse ele não te mandava? Sabe? Para você está o bambambam. Para sua mulher, ela tem nojo. De verdade. E aí depois você reclama que ela não liga para mim. Quem é adulto entendeu. Ela não liga porque ela não vê o homem que ela sonhou na frente dela. Porque o homem que ela sonhou está tendo atitude de menininho, de 13, 14 anos. Em nome de Jesus, a sua mulher vai ficar apaixonada com você quando você assumir o papel de liderança da sua casa, conforme a vontade de Deus. Se você é inseguro, se você tem ciúmes, se você tem medo de perder, começa a agir como homem de Deus para você ver. Começa a falar, eu vou ungir essa casa hoje. Começa a falar, para tudo, vamos orar no jantar. Gente, isso aí, coração dá até palpitação. Assim, a mulher fica até, dá até calor. Quando o homem vai lá e disciplina o filho e fala, filho, a Bíblia fala isso, isso e isso, você não pode fazer, e eu sou o homem de Deus dessa casa. Gente, é uma chave. Vocês não estão entendendo. Abre porta que vocês nem sabiam que tinha. Sabe? Gente, nós precisamos de homens que sejam homens e de mulheres que sejam mulheres. Mulheres sejam femininas, sejam doces. Para de gritar. É feio gritar. Não dá. Sabe? Para. As famílias, a gente costuma dizer, é uma família disforme, né? Uma família do mundo. É uma família disforme, uma família problemática. Mas espiritualmente, muitas das nossas famílias, das famílias cristãs, estão problemáticas. Porque o homem está fazendo o papel da mulher de frágil, de coitadinho, de estou morrendo, de não oro, de não tenho coragem, que não vou.
E a mulher está tendo que ir lá sustentar. Colocar os filhos para cima, pôr os filhos para orar. Mas eu não vejo meu pai orando, mas você vai orar. Em nome de Jesus, vamos desinverter. Não deixa o mundo cauterizar sua mente. Você é diferente. Quando eu me converti, a primeira palavra que Deus me falou, primeira, é: mas a ti eu não permiti tal coisa. Todo mundo pode fazer, mas a ti eu não permiti tal coisa. Sabe, queridos, eu não sei o que os irmãos de outras igrejas estão fazendo. Eu não sei o que líderes de outras igrejas estão fazendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas os líderes da SEAP terão famílias sadias. A nós, Deus não permitiu tal coisa. E nós não seremos como Salomão. Nós não vamos sucumbir, porque a nossa casa sucumbiu. Nós não seremos como Salomão. Vocês já pararam para pensar que se Salomão tivesse cuidado da casa dele, não tivesse casado com esse tanto de mulher do mundo, não tivesse feito toda essa salada de idolatria, talvez o templo estivesse lá até agora? O templo foi destruído. Destruído. Por quê? Porque a casa dele foi destruída. Não foi o ministério dele que foi destruído, não. Foi a casa dele. E às vezes o nosso ministério está todo lindo, maravilhoso, brilhando, e a nossa casa está um caos. Em nome de Jesus. Não vamos ser como Salomão. Vamos cuidar da nossa família. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, estabeleça o que é sucesso para você. Acho que na cabeça de Salomão, sucesso é ter ouro a qualquer custo, né? Nunca houve tanto ouro em Israel. Nunca houve, né? A escada para subir para o trono era de ouro, maciço. Né? Nunca teve tanta riqueza. Nunca teve. A rainha de Sabá, gente, saiu lá dos confins da terra. E a Bíblia tem uma versão, não sei qual, que fala, saiu das confins da terra. É esse o nome que a Bíblia usa, lá do fim do mundo. Para vir ver se Salomão era metade do que falavam. E ela chegou à conclusão, você é muito melhor do que eu ouvi falar. E deu muita riqueza para ele. E eu acho que na cabeça de Salomão era assim, se eu tenho riqueza, se o meu reino é rico, beleza, eu estou com sucesso. E com isso, sabe o que aconteceu? Salomão foi um dos poucos reinos de Israel, eu não me lembro de outro, que não teve guerra. Como que ele evitava as guerras? Primeiro, casando com as mulheres, aí não dava para ter guerra, porque senão eu vou matar a filha, né? Eu caso com a filha lá do faraó do Egito. O Egito não vai invadir Israel, senão vou prejudicar minha filha. E aí, nessa brincadeira, ele tem 700 mulheres e 300 concubinas, ou o contrário, não lembro. Era 1000, gente. 1000. Quem é que é homem e vive numa casa só de mulheres? 1 ou 2? É fácil, irmão? 3? É fácil? O meu marido, quando ele está na minha casa, na casa da minha mãe, quando ele está na casa da minha mãe, ele fala com meu pai assim, vamos dar uma volta, pelo amor de Deus, porque é muita mulher falando, eu não consigo entendê-las, né? Todo mundo fala junto. Não é assim? 1000, pastor, 1000. Né? 1000 falando, 1000 brigando, 1000 com vaidade, 1000 tendo TPM junto, porque mulher quando junta tem TPM junto, né? Não é assim? Se você convive com outras mulheres, você vai ver, você vai ter TPM junto. Né? Jogo de vôlei, time de vôlei, tem que dar remédio para mudar o ciclo, porque senão todo mundo está de TPM junto e o técnico se mata. É verdade, pode ir lá olhar, é verdade. Aí o pessoal da saúde vai lá, né, a médica do time vai lá e dá remédio para ir controlando, para ir de 2 em 2, 3 em 3, porque não dá para ter 20 querendo matar o técnico. Assim. E essa brincadeira, gente, Salomão, com toda a sabedoria, ele esqueceu de estabelecer o que era sucesso para ele. Sabe? Tem problema nenhum ser rico, podem ser rico.
Podem ser igual Salomão? Pode. Mas não faça da riqueza o seu ponto de sucesso. Não faça da riqueza o único caminho para o sucesso. Sucesso de verdade é você terminar a sua vida como Paulo. Combati o bom combate, não é? E não neguei a fé. Isso é sucesso. Isso é subir a escada certa. Isso é estar no lugar certo. Estabeleça o que é sucesso para a sua liderança. O que é sucesso para a sua liderança? É número? Será que é número? Ou será que as transformações de vida das pessoas a quem Deus te confiou? Para pensar o que é sucesso para você. E comece a moldar a sua vida sobre a escada correta. Para de subir degrau errado. Para de subir a escada que o mundo fala que tem que subir. A sua vida não é pautada para o mundo. Alô? A gente tem Bíblia. A gente tem Bíblia. E a Bíblia tem que estar tão entranhada na nossa vida, tão entranhada, que seja comum pensar contra o mundo. Tem que ser automático. Você não tem que pensar muito, refletir. Será que é pecado? Não é. Tem que ser automático. Se você tem que ficar pensando, é pecado, não é, pecado, não é, pecado, não é, é porque a mente já está cauterizada. Está na hora de tomar todos os dias, de manhã, de forma regular, Romanos 12. Transformação da nossa mente. Amém? Estabeleça o que é sucesso. Estabeleça o que é sucesso. E por fim, mas não menos importante, para que nós consigamos, então, estabelecer uma liderança de qualidade, uma liderança sustentável, a gente consiga andar ali em equilíbrio. Verifique quais recursos você está deixando para a próxima geração. Sabe, quando Deus vai repreender Salomão, eu imagino a decepção de Deus. Eu investi em você, eu não investi nos seus irmãos. Eu depositei algo em você. Você orou e eu apareci a você e eu te dei o que você pediu. Você orou de novo e eu apareci de novo e eu respondi a sua oração. O versículo que a gente mais fala, que a gente mais cita quando fala de arrependimento, 2 Crônicas 7,14, não é? Que a gente fala assim, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos. Então, essa é a parte que eu mais gosto. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, glória a Deus. É uma resposta à oração de Salomão. Vocês sabiam disso? Esse versículo que a gente pega solto é uma resposta à oração que Salomão fez. E Deus não mandou recado, não mandou um profeta ir lá falar, não mandou o sumo sacerdote falar, não. Deus apareceu para Salomão e falou isso. 2 Crônicas 2 é a resposta de Deus para Salomão. E aí imagina agora Salomão no fim da vida, né, no final do reinado, Deus aparecendo para Salomão de novo. Mas em vez de falar, olha, deu tudo certo. Olha que show você fez. Olha que maravilha. O templo está aí. O meu povo está... Não. Ele fala, olha, você foi rejeitado porque você entrou em idolatria. Você foi rejeitado. E o reino vai ser rasgado de ti. E só não vai ser agora. Só não vai ser agora. Por amor a Davi. Davi, sim, foi meu servo fiel. E a Bíblia, quando fala de Davi, é tão lindo que ele fala, tirando, exceto, parece que abre até um parêntese, né? Abre um parêntese aqui, Batseba, fechou. Tirando isso, ele foi irrepreensível. E agora, com Salomão, Deus fala, eu só não vou rasgar de você por causa do seu pai. Mas o seu filho
vai sofrer as consequências. E aí vem Roboão, e o reino literalmente é rasgado de Roboão. Jeroboão, então, faz ali aquela revolta, e o reino fica dividido até então. Até os dias de Joel, que é quando a gente lê esse versículo. O que a gente está deixando para os nossos Roboões? Porque você tem um Roboão, só para te contar. O seu liderado é um Roboão. A pessoa que você está cuidando é um Roboão. O que você vai deixar para ele? Você vai ser um Davi que vai deixar para Salomão? Ou você vai ser um Salomão que vai deixar um Roboão? O que você vai deixar para as próximas gerações? Deus não vai cobrar de mim algumas coisas, mas Ele vai cobrar de mim o que o Esdras faz. Principalmente agora. Ele me deu. Ele falou, você vai ter um filho. Vamos colocar o nome dele de Esdras? E eu falei, não, que legal, Deus, eu adorei. Vamos colocar o nome dele de Esdras. Eu era adolescente, estava lá, servindo a Deus. Devia ter 15 anos de idade. Nem passava na minha cabeça que um dia eu ia casar. Nem passava. E aí a gente fez um combinado. No pátio da igreja, tinha um pátio, cimento, chão de cimento. E ali, Deus falou, Deus, se eu tiver um filho, vou pôr o nome de Esdras. Ele, ótimo, é o nosso combinado. Quando eu engravidei, eu falei, vai ser Esdras. E eu combinei antes com o maridão, né? Falei, marido, quando a gente começou a namorar, a primeira coisa que eu falei, se a gente tiver um filho, estava conversando para namorar, não tinha namorado ainda não, primeiro encontro. Se a gente tiver um filho, eu posso pôr o nome de Esdras? Quero, né? Se ele falasse não, e não ia rolar, né? E ele, pode. Tipo, filha, eu estou pensando em outra coisa. Quem é Esdras, né? Tipo, nem cheguei nesse livro ainda. E aí, quando eu engravidei, e eu falei, vai ser Esdras, né? Aí todo mundo falou, esse nome é feio, troca o nome, por favor. Tentaram de todas as formas, 9 meses, gente. A ponto de eu falar, Deus, será que eles têm razão? Será que eu deveria trocar? E aí Deus falou assim, não sei se eles têm razão, mas e o nosso combinado? E eu voltei aos 15 anos e falei, Deus, vai ser Esdras. E Deus vai me cobrar esse Esdras. A gente tem um combinado, sabe? E esses dias, para encerrar, o Esdras estava assistindo o desenho. E estava lá assistindo a Turma da Mônica. E eu estava deitada na cama e ele assistindo, e aí apareceu o Capitão Feio. E ele parou tudo, sentou na caminha, juntou as mãozinhas e falou, Deus, faça o Capitão Feio ficar bonito. E eu não podia rir, né? Porque estava orando, hora de oração é sério. E eu achei tão maravilhoso que ele falou, porque quando uma pessoa está doente, o Senhor cura. Quando a pessoa está triste, só faz ela ficar alegre. Então, o Senhor pode fazer o Capitão Feio ficar bonito e parar de sujar a cidade. Base bíblica, gente, o menino é bom, né? E ele aprendeu que Deus cura aqui na escola dominical, na nossa salinha. Olha que legal. Deus vai cobrar isso. Sabe, queridos, o que nós estamos deixando para a próxima geração? O que o seu liderado, quando assumir o seu lugar, vai fazer? Que tipo de líder ele vai ser? É isso que Deus vai cobrar de nós. Então, que em 2023, nós tenhamos, em nome de Jesus, um ministério saudável, focado no que é sucesso de verdade, fazendo a vontade de Deus, exercendo o nosso chamado da melhor maneira possível. E, em nome de Jesus, focando no futuro. Vamos parar de olhar só para o agora. A gente precisa focar no futuro. E o futuro pode ser daqui 2 dias, o futuro pode ser daqui 1 ano, o futuro pode ser daqui a 100 anos, mas as pessoas que vêm atrás de nós, elas precisam entender que Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou só por amor a nós. E a gente vai multiplicar a verdade e o poder de Deus, cuidando daqueles que estão conosco.
Se Deus escolheu Salomão, Deus tinha certeza que se Salomão escolhesse corretamente, ele ia chegar ao fim brilhando. E o reino não seria dividido. Se Deus te escolheu, depende das suas escolhas. Depende das suas escolhas. Chegar ao fim do seu ministério. Chegar ao fim de 2023. Chegar ao fim da sua vida com uma vida ministerial ilibada. Porque Deus, quando te chamou, Ele já confiou a você. Agora depende a nós. Quais casamentos vamos fazer? Como vamos cuidar da nossa casa? E como vamos viver a vida de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Nós sabemos que Tu és Deus, nós sabemos que Tu és poderoso. Vem sobre nós, Pai, vem sobre nós. Muda a nossa mente, muda o nosso coração. Pai amado, em nome de Jesus, que possamos entender que o ministério em nossa casa é um ministério sério, Deus. Que possamos entender que somos sacerdotisas da nossa casa. Deus, que possamos entender que os homens são sacerdotes em casa. Que possamos entender que os nossos filhos, Deus, precisam, em nome de Jesus, ter experiências profundas com o Senhor. Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, nós clamamos ao Senhor. Nos ajude, Deus, a ter a sabedoria de Salomão, a colecionar experiências com o Senhor, mas nos ajude a escolher, privar o nosso relacionamento contigo em detrimento a todas as outras ofertas, em nome de Jesus. Amém.